Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, esse vídeo eu vou trazer para vocês um assunto muito interessante, tá? Muito útil, que é a instalação do servidor web Apache, instalação e configuração do servidor web Apache no Linux, tá? Mais especificadamente eu vou estar utilizando a distribuição Mint. Bom pessoal, é o seguinte, deixa eu abrir aqui o meu aplicativo de anotações. É o seguinte, o que é um servidor web, primeiramente? Tá, deixa eu só mudar aqui o papel. Tá. Então, o que é um servidor web? Então, vamos supor que eu, usuário final, esteja aqui no computador utilizando um navegador. Pode ser qualquer tipo de navegador, tá bom? Eu coloquei um desktop aqui, mas pode ser um smartphone também, tá? Vamos supor que eu esteja utilizando ali o Firefox, tá? E eu entro para acessar um site, tá? Por exemplo, www.batman.com.br, né? Então, o que acontece aqui, né? A gente estudou em rede de computadores que quando eu digito um nome de um site, um nome de domínio, assim, isso vai ser passado para um servidor DNS. Esse servidor DNS vai fazer a resolução desse nome para um endereço IP, né? E aí, através dos roteadores, né, da estrutura da internet, o que vai acontecer? A minha máquina ela vai encaminhar uma requisição. Então, ela vai encaminhar uma requisição HTTP. Vou escrever aqui, requisição HTTP para recuperar a página, né, que está hospedada no endereço aqui correspondente. Então, do outro lado, nós temos um servidor, né? Então, esse lado aqui nós temos um cliente e desse lado nós temos um servidor, né? Então, o que está armazenando o meu site aqui? Então, é um servidor web, tá bom? Então, nós chamamos aí genericamente, né, de servidor web. Aí, pessoal, eu tenho vários servidores web, tá bom? Um dos mais comuns é o Apache. Apache, que é o que a gente vai estar vendo hoje nas aulas, tá bom? O nome de uma tribo indígena dos Estados Unidos, né? O servidor web recebeu esse nome em homenagem a eles, né? Então, o que vai acontecer? Esse servidor ele vai receber a requisição HTTP do cliente e ele vai, por sua vez, retornar essa requisição, tá bom? Então, em primeiro lugar, acontece a requisição, né? E em segundo lugar, vai ocorrer a resposta do servidor. Essa requisição, ela pode ser feita, conforme eu escrevi aqui, via o protocolo HTTP ou, hoje em dia, está sendo até mais comum, né? O HTTPS. A diferença dos dois é que o HTTP, os dados não estão criptografados, a transação, tanto de requisição quanto de resposta, não contém criptografia envolvida, e no HTTPS, né, ele já vai conter a criptografia dos dados, tá bom? Então, o HTTPS nada mais é do que o HTTP, tá? Então, aqui é o HTTP, em conjunto com outro servicinho chamado TLS, tá? Transport Layer Security, TLS. Antigamente ele era chamado de SSL, tá? Bom, então a ideia básica de um servidor web é isso, tá? É uma ideia bem simples, bem fácil, é algo que nós utilizamos todos os dias como usuários finais, né? Como usuário final. E agora a gente vai aprender aí como que a gente faz a instalação desse servidor aqui, tá? A instalação e configuração
desse servidor aqui. Então é o seguinte, para testes, eu vou estar utilizando aqui uma máquina virtual, tá bom? Eu não vou fazer em cima da minha máquina física, tá? Para não correr o risco de fazer alguma configuração e estragar ela lá. Então, vou fazer tudo em cima da minha máquina virtual. E essa máquina virtual, gente, ela tem o sistema operacional Linux Mint 19, tá bom? Mas tudo que a gente for fazer aqui, ele vai ser válido para distribuições derivadas do Debian, tá bom? Então, o próprio Debian, o Ubuntu, o Mint, o Lubuntu, então tudo que deriva do Debian eu posso estar fazendo aqui, tá bom? Bom, então esse sistema operacional aqui, gente, ele iniciou pelo CD, tá? Pelo Live CD. Então é o seguinte, o que eu tenho aqui é exatamente um sistema operacional assim, pós-instalação, vamos dizer assim, tá? Ele não tem nada instalado nele, não tem nada. Então é só o básico do sistema operacional, né? Então aqui tem o ambiente gráfico dele, tudo, tá? E não tem mais nada instalado. Obviamente, tá, gente? Não é recomendado eu instalar servidores que vão ficar em operação, que vão ficar em trabalho final, em sistemas operacionais com ambiente gráfico instalado, tá bom? Por quê? O ambiente gráfico, ele consome muito recurso de memória e de processamento, tá? Então, o ideal é que eu instale esse servidor em um sistema operacional que não contém ali o ambiente gráfico instalado. Por exemplo, o Ubuntu Server, né? O Ubuntu Server seria aí ideal para a gente deixar em operação final, tá? No entanto, nada impede, tá? O procedimento que a gente usa para instalar em uma máquina que contém um ambiente gráfico instalado e uma máquina que não contém um ambiente gráfico é a mesma coisa, tá? Porque aqui no ambiente, nesse sistema operacional que tem o ambiente gráfico instalado, né? No caso, esse aqui é o Cinnamon, a gente vai usar o terminal, tá? O shell aqui para fazer a instalação. Tá? Então, o que eu tenho aqui é exatamente as mesmas funcionalidades, os mesmos comandos que eu teria se eu estivesse utilizando um sistema operacional sem ambiente gráfico instalado. Tudo bem? O legal da gente utilizar a máquina virtual aqui para fazer essa aula, tá? Esse experimento, é que aqui a gente já tem um navegador, né? E então a gente pode testar o servidor web direto aqui nessa máquina virtual também, instalar aqui e utilizar o próprio navegador para fazer o teste, tá bom? Então vamos lá. O nosso objetivo aqui principal é instalar o Apache e fazer uma configuração básica dele. Se eu perceber que ainda dá para aplicar mais alguma coisa nesse vídeo, nessa semana, eu mostro para vocês também como fazer a configuração do PHP, né, dentro desse servidor, tá, do PHP. Mas o básico nosso, por enquanto, é a parte de servidor web, simplesmente. Então vamos lá então. Então, primeira coisa, o que eu preciso fazer? Eu vou aqui entrar no usuário root, tá? Vou logar com o usuário root. Ele não pediu senha, porque justamente nós estamos na opção live e aqui não tem senha, tá bom? Então acessei aqui, estou como usuário root. E a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é fazer uma atualização da minha lista de pacotes. Tá? Utilizando lá então o comando apt-get update. Deixa eu terminar de fazer aqui, vamos expandir aqui a tela. Ok, então terminou de fazer a atualização dos pacotes, para a gente ter certeza que a gente está instalando aí os pacotes mais novos, tá? Bom, gente, para instalar então o Apache é muito simples, né? Na verdade, qualquer instalação nas distribuições derivadas do Debian, utilizando o utilitário apt-get, é tudo muito simples, né? Então, eu vou utilizar apt-get install Apache 2, né? Vou apertar Enter, né? Aí ele vai aparecer uma mensagem aqui no final, né? Dizendo que depois dessa operação, 7.455 KB de espaço adicional em disco serão utilizados, né? Então ele vai fazer download dos pacotes
do Apache e vai instalar. Nós vamos confirmar aqui, apertar Y. Vamos esperar a finalização. Aqui ele vai aparecer uma mensagem para a gente perguntando se nós desejamos reiniciar alguns serviços, né, para ele poder aplicar as configurações do Apache, tá? Então não tem nada demais rodando nessa máquina, tá? Então não tem perigo parar algum serviço nela, né? Seria perigoso, por exemplo, se a máquina estivesse em operação, talvez, então o serviço fosse interrompido, né? E aí alguma coisa ficaria fora do ar, né? Mas não, nesse caso não tem problema nenhum. Então vamos escolher Yes. Ele vai terminar o processo de instalação. Tá? Então dá para ver que é tudo automático, né? A gente não interfere nada no processo de instalação. E pronto, gente. Nesse momento aqui, essa máquina virtual aqui que nós temos, ela já virou um servidor web, tá bom? Então, ela já tem um servidor web instalado. Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou abrir aqui o navegador, tá? É um Firefox. O ícone talvez esteja um pouco diferente aí, né? Para quem está acostumado com aquele fundo vermelho, tá? Mas é o Firefox. Bom, pessoal, só para vocês notarem, tá? Esse Firefox, ele está funcionando... Essa máquina virtual está funcionando normal. Estou com conexão com a internet, né? E bom, eu quero acessar o servidor web que eu acabei de instalar, né? Então a gente também aprendeu lá em redes que toda a referência ao meu próprio computador, né? Toda a referência ao meu sistema operacional, né? Aos processos que estão sendo executados aqui na minha máquina, pode ser feito via o que nós chamamos de localhost, né? Localhost, ou através de um IP que é o 127.0.0.1, tá? Então, sempre que eu realizo, por exemplo, aqui um ping nesse IP 127.0.0.1, na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pingando o meu próprio computador, tá bom? Eu estou testando uma comunicação com ele. Então, esses pacotes ICMPs aqui do ping, eles não estão saindo do meu computador, tá? Eles nem estão indo para a rede, eles ficam ali internos, tá? Então, toda referência a 127.0.0.1 ou a esse nome, né, localhost, né? Então, localhost é só um nome, né? Vamos dizer assim, uma referência para esse IP aqui, né? Então, toda referência para esse IP e para esse nome, eu estou apontando para a minha própria máquina, tá bom? Na verdade, só complementando isso daqui, relembrando, não é exatamente esse IP, tá bom? O que a gente tem aqui é uma rede inteira, tá? Dedicada ao localhost, tá? Ao IP de loopback, loopback, né? É algo que vai retornar para a máquina, né? Loopback, tá? Então, por exemplo, se eu fizer um ping, né, 127.0.40.50, por exemplo, tá? Ele vai responder. Então, esse IP aqui, ele pertence àquela rede, tá? Então, todos os IPs daquela rede fazem referência ao computador local, tudo bem? Então, só para a gente relembrar um pouco sobre isso, né? Então, vamos lá. Então, aqui no navegador, se eu especificar que eu quero acessar, ó, localhost, tá? O que ele vai fazer? Ele vai acessar, tá, o meu servidor web local que está instalado no meu computador, nessa máquina virtual, né? E vai carregar ali a página que tiver disponível, tá bom? Então, o Apache, como é que ele funciona? Toda requisição por padrão, né? Então, se eu lá e fiz uma requisição, por exemplo, né, ao site, eu digitei lá como usuário www.batman.com.br. Eu fiz uma requisição a isso. Então, na verdade, pessoal,
toda requisição HTTP ela é feita em cima de arquivos. Tá bom? Pode ser um arquivo HTML, pode ser um arquivo em PHP, pode ser uma imagem, né, um JPEG, por exemplo, pode ser uma música em cima de arquivos, tá? Então, quando eu peço aqui requisição para esse site, o que ele está retornando para mim? Ele está retornando um arquivo, tá bom? Só que eu não estou especificando o nome de arquivo, eu só estou colocando aqui o nome do site. Então, nesse caso, ele vai carregar um arquivo chamado index.html, tá bom? Então, esse arquivo aqui é um arquivo padrão que é carregado quando eu não faço a requisição de um arquivo, tá bom? Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês disso daqui, como é que funciona, tá? Então, aqui quando eu fiz localhost, ele se conectou na porta 80, tá bom? Então, toda a requisição ela é feita por padrão na porta 80. Então, a porta 80 é a porta do protocolo HTTP, tá bom? Então, ela fez uma requisição na porta 80 e requisitou esse arquivo aqui que estava armazenado no meu servidor web, que é justamente essa página que a gente está observando aqui, né? Então, todo esse conteúdo aqui é uma página, né, de um arquivo chamado index.html. Tudo bem? Bom, então agora a gente vai fazer alguns experimentos para tentar compreender melhor essa ideia, tá? Então é o seguinte, primeira coisa, né? O servidor web, ele é um processo no sistema operacional. Então, deixa eu voltar aqui nessa imagem, né? Isso daqui, ó, isso aqui é um processo, tá? É um processo que está lá em execução, tá? Ele está escutando na porta 80, né? Mas ele é um processo do sistema operacional, ele é um aplicativo que fica em execução, tá bom? Então, o que eu vou fazer com esse processo agora? Eu vou verificar o status dele. Então, eu posso usar o comando service, aí eu vou especificar o nome do processo, tá bom? No caso é Apache 2, status. Então, service Apache 2 status. Então, aqui ele vai mostrar para mim o status desse processo, né? Então, aqui dá até para ver, ó, ele está destacado em verde, né? Dizendo que ele está em execução, ele está ativo, tá bom? O PID dele, a identificação dele no sistema operacional é 3187, tá? Mas a porta dele é a porta 80, tá bom? A porta dele é rede. PID é identificação interna ao sistema operacional. Bom, o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou usar o mesmo comando, ó, service Apache 2, só que ao invés de status, eu vou colocar um stop. Stop. Tá? E aí eu vou executar novamente o status. Então, executei aqui o status, né? E aqui agora na notificação está dizendo que ele está inativo, né? Que ele está morto aqui no caso, né? Indicando que esse serviço não está de pé, ele não está em funcionamento, tá? Então eu vou voltar aqui para o navegador agora e com ele inativo eu vou tentar carregar a página novamente. Tá? Então agora ela vai dar um erro, ó, dizendo que não foi possível se conectar, né? Por quê? Porque o servidor está inativo, ele não está funcionando, tá? Eu até deveria ter mostrado isso daqui antes para vocês, mas essa página que a gente está observando, esse conteúdo aqui do navegador, é o que a gente teria se o servidor simplesmente não tivesse instalado, tá bom? Então, antes de instalar, eu estaria vendo essa página aí, tá? Bom, então vamos lá então. O que eu vou fazer agora? Vou usar o comando service Apache status. Se eu tinha o stop, provavelmente eu devo ter um start, certo? Então, start, né? E agora eu vou verificar o status. Eu preciso ficar vendo o status toda hora? Não, só para a gente dar uma olhada aqui, tá? Então,
ele está ativo agora, né? Então ele subiu. Vou voltar aqui para o navegador, vou apertar Enter. Legal, tá bom? Pessoal, todo esse teste que a gente está fazendo é a partir do localhost, porque nós estamos aqui na mesma máquina. Se eu tivesse em uma outra máquina, a princípio da minha rede interna, tá? da mesma LAN, bastaria eu vir aqui no navegador e informar o endereço IP, tá? da máquina. Então, por exemplo, eu estou lá no meu celular, aí lá na parte de endereço, eu digito o endereço IP da minha máquina. Tá? Ele vai carregar a página, tá bom? Isso se tratando, gente, de rede local. Quando a gente está falando de conexão com a internet, o buraco é um pouquinho mais embaixo, tá bom? Vai precisar de algumas configurações adicionais para poder acessar essa página da internet, tá bom? Beleza, então a gente fez um teste aqui, subiu, né? Agora vocês podem estar se perguntando, bom, aonde que ele está tirando essa página? De onde que ela está vindo? Né? Isso aqui é um arquivo. Então vamos dar uma olhada nisso. Tá? Então aqui eu vou acessar agora, deixa eu dar um clear. Eu vou acessar o diretório /var /www. Tá? Vou acessar esse diretório aqui por enquanto. Tá? /var /www. Aqui dentro eu vou dar um ls e aqui vai ter um diretório chamado HTML. Eu vou acessar esse diretório e vou dar um ls novamente. Tá? Então, aqui é possível observar que dentro do HTML eu tenho o arquivo index.html. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um cat dentro desse arquivo para a gente ver o conteúdo dele. Bom, né? Então vai mostrar aqui. Para quem conhece um pouquinho de HTML, já dá para observar aqui, né, as tags. Tá? Não é o nosso objetivo compreender isso, tá, gente? O que eu quero mostrar para vocês aqui é que esse arquivo que a gente acabou de fazer o cat, tá aqui, né? Ele começou a imprimir o arquivo. Tudo isso é essa página aqui, tá bom? Vamos tentar localizar alguma coisa aqui dentro dela, tá bom? Então, por exemplo, vamos vir aqui. Vamos tentar achar alguma coisa para mostrar para vocês aqui, para fazer uma referência. Vai, desce aí. Tá descendo devagar aqui. Beleza, tá descendo. Tudo isso daqui é CSS. Vamos lá, queria achar algum texto aqui para tentar ficar mais fácil. Beleza, aqui ó. Então a gente tem aqui ó, it works, né? Isso funciona, né? Aí eu tenho aqui, this is the full welcome page used to test the correct, blá blá blá. Essa é a página padrão de boas-vindas usados para fazer o teste, né? Então it works. Vamos tentar localizar isso aqui dentro. Aqui, né? Ó, it works, né? Aí é que tem aqui, this is the default welcome page, é o mesmo texto, tá? Então significa que é o mesmo arquivo, tá bom? Então esse arquivo aqui, index, deixa eu dar um clear aqui, dar um ls novamente, esse arquivo index é o arquivo que está sendo exibido lá. Então o que a gente pode extrair daqui? Que esse diretório aqui, ó, /var, /www, /html, esse diretório, ele está armazenando os meus arquivos, tá bom? Os arquivos da minha página. Eu vou fazer um teste aqui com vocês para a gente poder compreender. Então, eu vou criar um arquivo, tá? Eu vou utilizar o touch aqui para ficar mais didático, chamado página.html. Tá? Agora eu tenho dois arquivos aqui, ó, index.html e página.html. Vou usar o Nano para editar o conteúdo dele. E aqui dentro, gente, eu vou escrever algo super simples, tá bom? Algo super simples para a gente, só para fazer um teste, tá bom? Vou colocar aqui um H1. Olá, mundo. Vou fechar o H1. Tá bom. Então, isso daqui, gente, são tags HTML, tá bom? É isso aqui que vai indicar para o meu navegador como ele tem que exibir
essas informações, tá bom? Não é o nosso objetivo compreender isso daqui agora. Basta a gente compreender que isso daqui, apesar da simplicidade, é uma página em HTML, tá bom? Depois, se vocês quiserem algum conteúdo adicional de HTML, eu posso recomendar um outro site para vocês aprenderem. Bom, eu vou fechar aqui, tá? Então agora nós temos dois arquivos, né? Se eu vir aqui no navegador, gente, e continuar apertando Enter, ele vai carregar a mesma página. Por quê? Porque, novamente, eu estou falando do index, que é um arquivo padrão. Então, se eu não informar nome de arquivo, ele carrega isso. Tá? Ele vai carregar isso. Mas eu quero agora que ele carregue isso, né? Esse arquivo, página.html. Então, como é que eu vou fazer? Eu coloco lá localhost e aí eu vou especificar, ó, barra página.html. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai carregar o arquivo. Tá? Então, eu estou especificando agora o nome do arquivo que eu quero. Tá bom? Ah, eu posso especificar o nome do index? Posso. É só colocar aqui, index.html. Tá bom? Aí eu estou colocando explicitamente. Senão, eu coloco o nome do conteúdo que eu quero que ele acesse. Tudo bem? Bom, bem simples, né, gente? Então, uma coisa importante que a gente tem que lembrar aqui agora, tá? O diretório padrão, do Apache para armazenar os arquivos, tá? Para arquivos então vamos colocar aqui. Eu vou escrever aqui para não ter dúvidas, tá? Em relação à letra. É o /var /www/html, tá bom? Alguns de vocês podem se perguntar, esse www tem relação com o www dos sites? Não, ele não tem nenhuma relação com isso. O www lá dos sites é uma configuração de servidor DNS, tá? Aqui é simplesmente um nome de diretório, tá bom? A gente poderia mudar, colocar um outro diretório, depois a gente vai aprender a fazer isso, tá bom? Então é isso, tá bom? Esse aqui é o primeiro arquivo que a gente tem que observar. Bom, beleza. O que a gente vai fazer agora? Bom, vamos voltar para cá. Então, gente, esse diretório aqui, se eu tivesse um único site para hospedar, né? Eu só tenho o site da minha empresa dentro desse servidor web, ou da minha escola, da minha organização. Então, isso daqui já está de bom tamanho. Tá bom? Isso daqui já está de bom tamanho. Eu já poderia utilizar isso daqui diretamente, tá bom? Agora, se por acaso eu precisar de dois sites diferentes, então, por exemplo, eu tenho aqui o meu servidor web, então vamos fazer um desenho aqui. Eu tenho o servidor web, vamos colocar aqui, fazer um desenho, opa, peraí, aí. Eu tenho aqui, dentro do meu servidor, eu tenho o Apache sendo executado, né, o servidor web, e eu preciso que esse Apache atenda dois sites. Então, por exemplo, eu preciso que ele atenda o site www.batman.com.br e eu também preciso que ele atenda o site www.coringa.com.br. Então, são dois sites, pessoal, totalmente diferentes, de companhias diferentes, de empresas diferentes, mas eles estão ali fisicamente no mesmo servidor, tá bom? Então, o Apache, ele possui recurso para isso. Eu posso ter N sites hospedados ali dentro dele, tá bom? Então, dessa configuração aqui, do jeito que a gente está vendo nesse momento, ele está atendendo um único site, tá bom? Só uma coisinha aqui para a gente ficar um pouquinho melhor as explicações, tá? Para dar um toquezinho, a gente vai fazer uma gambiarra, vou deixar isso bem claro. Nós vamos fazer uma gambiarra para mostrar aqui como que pode ser o acesso.
tá? É o seguinte, toda a requisição de resolução de nomes, pessoal, ela é feita para um servidor DNS, tá bom? No entanto, tem como nós burlarmos o servidor DNS para fazer a minha máquina, vamos dizer assim, entre aspas, resolver um nome DNS. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Eu vou abrir aqui um arquivo chamado hosts. Esse arquivo já existe, ele é do sistema operacional. Eu vou abrir esse arquivo aqui com o nano, tá? E aqui, olha só que interessante, gente. Sempre que a minha máquina ela for fazer uma resolução de nome, o primeiro arquivo que ela vai consultar para resolver nome é o arquivo hosts. Então, esse arquivo ele é soberano para resolver, para resolução de nomes. O que eu quero dizer com isso? Olha só, vamos fazer um experimento aqui. Eu vou colocar aqui o IP de loopback, tudo bem? 127.0.0.1. E aqui na frente dele, eu vou colocar... Olha o perigo, gente. Vou colocar www.google.com.br. Tá? www.google.com.br. Tá? Eu vou voltar aqui depois. Eu vou salvar o conteúdo desse arquivo. Salvei. Depois eu volto lá dentro. Eu vou entrar aqui e vou digitar www.google.com.br. Deixa eu tirar aqui o HTTP. Tá, aqui aparentemente não tá. Deixa eu tentar abrir uma aba anônima. Tá, beleza, tá? O que estava sendo carregado lá anteriormente estava no cache do navegador, tá? Olha só o que aconteceu aqui, gente. Eu especifiquei o endereço e o que foi carregado foi a página do meu servidor. O que está acontecendo aqui? Eu explicitamente indiquei que esse nome aqui, ó, www.google.com.br, ele deve ser resolvido para esse IP aqui, tá? Então, por que eu falo perigoso? Por que eu falei perigoso? Porque eu posso, por exemplo, montar uma página falsa do Facebook, do Google, né? Montar uma página falsa do Google, do Facebook, o que quer que seja, e redirecionar aqui para um outro IP, tá bom? Para, por exemplo, roubar informações das pessoas. Isso é problemático, tá bom? Ter acesso a esse arquivo na máquina de alguém é problemático, é difícil, tá? Mas aqui a gente só está usando para fazer um teste, certo? Bom, o que eu quero fazer aqui? Eu vou colocar aqui, eu vou tirar aqui do Google, e vou colocar aqui, olha lá, batman.com.br, tá? Vou colocar um save. Tá? Acho que agora é seguro se a gente fechar a aba anônima. E vou colocar aqui batman.com.br. Ele vai cair no meu servidor. Tá bom? Então, isso que eu estou fazendo aqui, gente, é assim que funciona a resolução de nome? Não. O que eu estou fazendo é uma gambiarra para a gente poder testar o nosso servidor web. Porque para a gente disponibilizar isso na internet, a gente precisaria estar envolvendo com o servidor DNS. Tá? E DNS é uma outra praia, um outro assunto. É bem mais complexo lidar com o servidor DNS. Tá? O nosso foco aqui é no servidor web. Tá? Mas beleza, então nós fizemos uma gambiarra. Então vamos dizer que todo o conteúdo desse diretório aqui, ó, /var, /www, /html, ele pertence ao site do Batman. Tá bom? Só que agora, eu falei para vocês aqui no nosso esqueminha, surgiu o seguinte, ó, além do Batman, do site do Batman, eu preciso também hospedar o site do Coringa. Tá? Então eu tenho dois sites para hospedar. Então eu quero que na hora que eu digite aqui no navegador, aqui da minha máquina, aqui da máquina virtual, né? Digite www.coringa.com.br, ele carrega o site do Coringa, e na hora que eu digito www.batman.com.br, ele carrega o site do Batman, tudo bem? Então são coisas diferentes, tá? Eles têm que ficar separados. Então como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte, ó.
primeira coisa, eu tenho aqui, eu voltei um nível, né? Voltei aqui para o diretório www. Eu tenho esse diretório HTML. O que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer aqui um diretório para o Batman e vou fazer um diretório para o Coringa. Tá bom? Então tenho o HTML, que era o padrão, o Batman e o Coringa. O que eu vou fazer agora? Eu vou acessar o diretório do Batman e vou criar um arquivo lá para ele. Tá? Então vamos lá. Touch. Eu vou direto com o Nano, tá? Nano. Eu vou colocar o index já, tá? Nome index. E aqui eu vou falar assim, HTML. Vou fechar o HTML só para a gente dizer que tem uma estruturazinha aqui HTML, tá? E vou escrever Oi. Esse é o do Batman, né? Oi, Batman. Tá tudo bem? Oi, Batman. Então, beleza. Tá? Então, o arquivo, né, do diretório do Batman tá aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa lá do Coringa. Nano, index também. Vou criar um arquivozinho também. E vou escrever Oi. Oi, Coringa. Tá bom? Então nós temos aqui arquivos diferentes, tá bom? Então eu tenho, olha lá, o diretório do Batman, o diretório do Coringa, né? Então aqui é o site do Batman, aqui é o site do Coringa. E esse daqui, HTML, era o anterior, que é o padrão, né? É o padrão do Apache. Então o Apache, nesse momento, nesse exato momento, o Apache está lendo apenas o diretório do HTML, que é o padrão. Agora, o que nós temos que fazer no Apache é fazer ele ler o diretório do Batman e fazer ele ler o diretório do Coringa. Entenderam? Então, ele está lendo só esse, agora eu quero que ele leia também esse e esse aqui para disponibilizar as páginas. Então, vamos lá então. Como é que a gente vai fazer isso? Então, agora eu vou para um outro diretório. Eu vou para /etc /Apache 2. Tá? Eu falei com vocês nas aulas presenciais que o /etc ele é utilizado para armazenar arquivos de configuração, tá, dos servidores e alguns serviços, tá bom? Por exemplo, aqui a gente já tem um exemplo, o Apache, tá bom? Então, esse diretório aqui do Apache, vou dar um ls-l para vocês verem, ele vai conter aqui alguns subdiretórios e alguns arquivos de configuração do meu servidor. Tudo bem? Bom, a gente não vai ver tudo agora de uma tacada só, eu vou mostrar para vocês agora só o essencial, só o que eu quero realmente aqui, o importante para a gente resolver esse problema que eu apresentei para vocês. Bom, vocês estão vendo aqui que existe um diretório chamado Sites Available, né? Sites Available, traduzindo, seria sites disponíveis, tá? Então, isso aqui é um diretório. E aqui eu tenho Sites Enable, que seriam sites ativados, tá? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu vou acessar primeiro os sites Available. E vou dar um ls aqui para a gente ver. Então, aqui dentro, olha só, eu tenho dois arquivos. Eu tenho esse 000-default.conf e eu tenho aqui o default-ssl.conf. Esses dois arquivos são arquivos padrões do Apache, então eles vieram por padrão, tá? E eles estão habilitando o site padrão do Apache, tá bom? E o site padrão, desculpa, HTTP e o site padrão HTTPS, tá bom? Então, como é que funciona? Na verdade, o que está ativo nesse momento é só esse daqui, tá bom? Então, o que vai acontecer? O que está acontecendo aqui? Eu tenho ali esse arquivo 000-default.conf, né? Esse arquivo ele está apontando para o /var /www/html,
tá bom? Deixa eu mudar um pouquinho isso aqui, senão parece uma barra. HTML, tá? Então ele está apontando para esse diretório aqui, tá? O outro, vamos voltar aqui. O outro, default.ssl, vou até confirmar o que ele está lendo. Bom, eu vou abrir esse arquivo aqui, ó, para vocês verem isso. Então, abrir. Ele vai ter uma série de documentações aqui, de comentários, né? Mas o que eu quero que vocês atentem-se é isso daqui, ó. Document root. Então, aqui eu estou especificando aquele diretório. Tá bom? /var, /www, /html. Ele vai ter aqui outras configurações, tá? Error log, custom log, que não interessa pra gente nesse momento. Eu vou abrir o default também, tá? É isso mesmo. O default.ssl, ele também vai estar apontando lá para o mesmo diretório, tá bom? Então, ele também vai estar apontando para o mesmo diretório. Então, tanto o 000 default quanto o default-ssl.conf, tá? Ambos apontam para esse diretório aqui, tá bom? A questão é que, gente, esse arquivo aqui e esse arquivo, eles são os meus sites. Os sites que o meu Apache, nesse momento, está disponibilizando. Então, cada arquivo aqui é um site. Tá bom? Vou sair daqui. Então, esses dois arquivos aqui, 000 default e default SSL, são os meus dois sites. Então, tanto que eles estão aqui no diretório, ó, sites available. Então, eu tenho dois sites. Só que esses dois sites, eles apontam para o mesmo diretório. Tá bom? Eles apontam aqui para o mesmo diretóriozinho. Aí você vai falar, mas como assim dois sites apontam para o mesmo diretório? É que tem um detalhe. Esse arquivo aqui, ele está habilitado. Ele está ativo. E esse arquivo está desativado. Tudo bem? Então, esse aqui está habilitado e esse arquivo aqui está desabilitado. Como é que eu sei disso? Vamos dar uma olhada. Eu vou voltar aqui um diretório anterior. E agora eu vou entrar no sites enable. Enable. Sites available, sites disponíveis. Sites enable, sites ativos. Vou dar um ls. E aqui a gente consegue ver, ó, quais sites que estão ativos. Então, isso daqui, ó, ele tem o mesmo nome ali do arquivo que estava lá no sites available. Na verdade, gente, isso aqui é um atalho, tá bom? Então, aqui dentro a gente tem um atalho que aponta para o arquivo 000 lá default sites available. Se o outro site tivesse ativado, ele também teria um atalho aqui. Tá bom? Bom, como que a gente vai fazer então para resolver isso daqui? Lembrando, o nosso objetivo é, voltar aqui, ter um site pro Batman e um site pro Coringa, tá bom? Então vamos lá então. Eu vou voltar aqui pro diretório do Apache, vou entrar nos sites available e olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma cópia do arquivo, ou melhor, eu não vou fazer cópia não, eu vou criar um arquivo do zero, eu vou criar um arquivo aqui com o touch, batman.conf e touch coringa.conf. Então, olha só, eu criei dois arquivos, no momento eles não têm nada, eles estão vazios, né, estão com zero, o batman.conf e o coringa.conf, tá? Agora eu vou escrever esses arquivos, eu vou começar pelo arquivo do Batman. Então vou abrir aqui, vou pegar a minha colinha no site oficial aqui do Apache, tá bom? Que eu não me lembro, sinceramente, não me lembro de cabeça. E, novamente, eu sempre falo isso para os alunos, não precisa decorar, o importante é entender, tá? Listen 80, já vou explicar tudo isso para vocês, tá? Visual Virtual Host, asterisco, 80, document root,
/var /www /Batman. E aqui server name www.batman.com.br. Vou fechar aqui. Virtual host. Então, legal. Então, o que a gente precisa é isso, tá? É só isso. Bom, pessoal, o que eu tenho aqui? Esse arquivo indica, tá bom? Essa opção aqui, listen80, sinceramente, ela não precisava, mas a gente vai manter ela aqui, tá? Indica que o nosso servidor web ele está escutando a porta 80. Se eu quisesse que ele escutasse em outra porta, era só trocar para um outro número aqui, né? Bom, essa primeira linha aqui, ó, então, dessa linha aqui, dá para perceber que aqui eu estou abrindo uma configuração e essa daqui eu estou fechando a configuração, tá? Essa barra aqui indica fechamento. Então aqui eu estou abrindo e aqui eu estou fechando. Para quem conhece um pouquinho de HTML, conhece essa estrutura aqui, tá? Isso daqui, o que nós estamos criando, gente, são hosts virtuais, tá? Então, para resolver essa questão aqui, nós precisamos de hosts virtuais. Hosts virtuais. Precisamos de 2 hosts virtuais. Esse e esse, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Esse host virtual, esse asterisco aqui, indica que ele vai escutar em qualquer IP que esteja atribuído ao computador local. Então, o pessoal de serviços de rede, né, a gente já discutiu isso em aula, já mostrei para eles que é possível eu atribuir mais de um endereço IP para a mesma interface. E, além disso, é possível que um servidor possua mais de uma interface. Tá? Então, dentro da mesma máquina, não importa o Apache, não importa para ele de qual IP que vem a requisição. Tá? Para qual IP que vai essa requisição. Pode ser para qualquer IP da máquina. Normalmente, gente, a máquina tem um IP apenas, tá bom? Normalmente, na maioria dos casos, tem só um IP, né? Mas aqui é um asterisco indicando para todos os IPs da máquina local, com requisições feitas na porta 80. Então, esse site é todos os IPs da máquina na porta 80. E aqui vem os 2 parâmetros mais importantes. O primeiro é document root, que seria a raiz o diretório padrão, né, para os meus arquivos para os arquivos do meu site. Então, nós estamos indicando aqui no parâmetro document root que os arquivos desse site, do site Batman, estão localizados dentro desse diretório. /var /www /Batman. Tá? E aqui embaixo nós estamos dizendo para o Apache que esse site ele vai ser atendido por esse endereço aqui, ó, www.batman.com.br. Tá bom? Então é só fazer isso, é só escrever isso daqui? Não, tá? O que nós estamos fazendo aqui, gente, em conjunto com aquela configuração do host, tá? É uma gambiarra aquilo lá para que dê certo. Mas aqui do Apache é isso mesmo. Tá bom? Aqui no Apache nós estamos indicando para ele que ele precisa, vamos dizer assim, toda a requisição para esse site aqui, toda a requisição para esse site tem que ser redirecionada para o conteúdo que está dentro desse diretório. Tá bom? Então eu vou salvar aqui. Salvei conteúdo. O do Coringa eu não vou escrever de novo, tá? O que eu vou fazer aqui é um cat do Batman e vou redirecionar para o arquivo do Coringa. Aí eu vou abrir o arquivo do Coringa e vou modificar só as partes que eu preciso, tá? Então, o que eu fiz basicamente aqui foi imprimir o conteúdo do arquivo do Batman dentro do arquivo do Coringa, tá? Então, Coringa e aqui www.coringa.com.br. Legal. Então agora, gente, eu tenho aqui, ó, os 2 arquivos que apontam para as configurações do site do Batman e do site do Coringa, tá? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ativar
esses sites, tá bom? Porque se eu vim aqui no sites enable, o único site que está ativado é o 00 default, que é o padrão. Eu quero agora ativar os sites do Batman e do Coringa. Tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui alguns comandinhos. É o A2N de habilitado, tá bom? Site. A2N de enable, tá? Site. Então, habilitar site. Então aqui basta eu especificar o nome dos arquivos aqui, tá? Pode ser o nome completo ou pode ser o nome, só o nome antes do .conf. Então, por exemplo, A2N site Batman. A2N site Batman. Tá? Aí ele vai aparecer aqui a mensagem. Habilitando o site Batman. Tá bom? Aí ele está dizendo que para a gente aplicar essa configuração, nós precisamos reiniciar o Apache. Tá bom? Reload, reiniciar o serviço dele. A gente vai fazer isso depois, porque primeiro nós vamos ativar o site do Coringa. Tá bom? Ativei o site do Coringa. Aí se eu ativar o site do Coringa de novo, com ele ativado, aí o comando vai retornar um erro dizendo que o site do Coringa já está habilitado. Tá? Agora, se eu fizer um ls aqui, dentro do diretório sites enable, olha o que eu vou ter. Eu vou expandir aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter o site padrão que estava habilitado, o site do Batman e o site do Coringa. Os 3 sites estão habilitados. Agora vamos supor que eu queira desabilitar um desses sites aí. Tá bom? Então, por exemplo, eu quero desabilitar o site padrão. Como é que eu faço isso? Então, o comando é to disable site. E aí eu vou especificar o nome dele. 000-default. Tá? Ele vai desabilitar, então ele vai indicar que está desabilitando e dizendo que para a gente aplicar as configurações nós precisamos reiniciar o Apache. Tá bom? Só vou dar um ls para vocês verem aqui. Agora eu só tenho o site do Batman e o site do Coringa habilitado. Tá bom? Bom, só que isso tudo, gente, não tem serventia a gente fazer tudo isso se a gente não reiniciar o Apache. Tá? Então eu posso usar o comando service Apache 2 restart. Esse comando que ele está sugerindo aqui também é possível utilizar, tá? systemctl reload Apache 2, tá? Eu vou utilizar esse daqui. Vou apertar Enter. Ok, ele está dando um errinho, tá? Então algum erro aconteceu aqui. Ok, aconteceu algum erro. Se a gente verificar agora, por exemplo, o status, vai dizer que o serviço não pôde subir, tá? Ele tem um código de erro. Bom, provavelmente, gente, é alguma configuração que eu fiz errada nos arquivos. Tá? É alguma configuração errada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo, tá? Eu vou identificar o erro, porque senão eu vou ficar aqui procurando eles e vocês vão ficar muito tediosos aí. Então eu vou pausar, vou procurar e já volto com a solução. Bom, pessoal, voltando aqui então, eu consegui identificar o problema, o que era, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Deixa eu abrir o arquivo do Batman, tá? Eu estou aqui no diretório sites available, tá bom? Vou aqui ao arquivo do Batman. E o que aconteceu? Eu tirei aquela linha que estava lá, o listen 80, lembram dela? Eu tirei ela, tá, do arquivo do Batman e tirei ela também do arquivo do Coringa. Então aqui no arquivo do Coringa tinha lá a listen 80, eu tirei dos dois. Por quê? Essa configuração da porta, ela já está sendo indicada em outro arquivo. Então aqui no arquivo do Apache 2, ó, eu tenho lá um arquivo chamado ports.conf. Tá? Então se eu abrir esse arquivo,
aqui ele também já tem a configuração, né, para indicar qual porta que ele deve escutar. Então o que acontece? O Apache ele vai pegar todos esses arquivos, o port.conf, o batman.conf, o coringa.conf, e vai aplicando a configuração de todos eles. Eles estão separados, mas ele vai aplicando a configuração de todos. Então ele aplicou a configuração desse arquivo, listen.conf, ports.conf, aplicou a configuração que estava aqui, e quando ele chegou lá no batman.conf, por exemplo, ele viu lá listen.80 de novo, aí ele retornou um erro, dizendo que a porta já tinha sido informada, tá bom? Então eu tirei deles e aí eu fiz o quê? Apache 2, restart. Né? Aí, ó, olha como que ele muda aqui, ele não aparece mensagem de erro, né? Aí vai lá, Apache 2, status, e ele vai estar em execução, tá bom? Então era esse o probleminha que a gente tinha. Bom, o que eu vou fazer agora? Então o Apache está funcionando, tá? Eu vou agora, lembra do arquivo hosts que eu mostrei para vocês? Eu vou abrir novamente ele. Aqui a gente tem o termo em inglês para isso é bypass, né? É uma forma da gente enganar o sistema, tá? Eu estou enganando aqui, fazendo ele não utilizar um DNS para resolver isso aqui, né? Para ele apontar para cá. E eu vou fazer agora a mesma coisa para o site do Coringa, tá? Então, o que a gente está dizendo? Olha, sistema operacional, para esses dois sites aqui, você ignora, não vai fazer resolução DNS, você vai utilizar esses endereços IPs aqui. De novo, gente, isso é gambiarra, no nosso caso, para fazer um teste, obviamente, tá? E isso é uma configuração perigosa, tá? Então, quem tem permissão de editar esse arquivo aqui no sistema operacional é o root. Isso que eu falo. Permissão de root não é brincadeira, tá? Então, vou salvar, tá? Só para a gente fazer um teste, ó, vou pingar os sites aqui. coringa.com.br vai retornar IP de localhost. batman.com.br vai retornar também o IP de localhost, né? Se eu pegar a minha máquina local aqui, né, esse terminal aqui então não é da máquina virtual, tá? E fizer um ping no site do Batman, eu acredito que deva ter, né, gente? Vamos ver. Tem, né? Tem um site, ó. É um outro IP. Aqui ele está consultando um servidor DNS para fazer a resolução, né? Tá tudo em ordem. Provavelmente o do Coringa também deve ter. Imagino que tem. Também tem, né? São IPs diferentes, né? Estão hospedados aí em servidores diferentes. Legal. Então, eu fiz um bypass. O nome é bypass, né? Bypass aí para não ter problema. Nem sei se esse termo é realmente utilizado. Eu estou utilizando um termo em inglês aqui, tá? Legal. Então, beleza. Então, meu servidor web foi configurado, fiz o meu bypass, né? Agora eu vou testar. Então, vamos vir aqui no navegador e vamos lá. Vamos colocar aqui www.batman.com.br. Então aqui ele vai carregar o site do Batman, né? Agora vamos testar o site do Coringa, coringa.com.br. Ele vai carregar o site do Coringa. Legal, tá? Então esses dois sites aqui, quem está respondendo é o meu servidor web, tá bom? Então, novamente, se eu entrar aqui no sites Enable, eu vou ter os dois. E olha que interessante, gente, ó, to this site. Vamos desabilitar o site do Coringa. Desabilitei. Fiz qualquer alteração, gente, no Apache, qualquer configuração, preciso reiniciar ele, tá? Restart. Opa, aqui é a minha máquina. Localhost. Ó, o do Batman ainda continua sendo acessível. O do Coringa não deveria, tá? Mas o que acontece é o seguinte, aparentemente ele está carregando, mas ele não está carregando, porque isso aqui ele está retirando do cache do navegador, tá?
do cache local do navegador. Eu vou fechar aqui e vou abrir aqui uma janela privativa para a gente fazer o teste de novo. Tá, olha só que interessante, pessoal, muito legal isso daqui que está acontecendo para explicar para vocês, tá? www.coringa.com.br e ele está redirecionando para o Batman. Por quê? Porque isso daqui, essa requisição aqui, ela é para o 127.0.0.1, não é isso? Então, o único site que está carregado agora nesse momento, vamos voltar para cá, o único site que está carregado agora é o site do Batman. É o único. Então ele se torna o padrão do Apache. Isso aqui é o padrão. Então toda a requisição para o localhost, ele vai ser redirecionado para o site do Batman. Então por isso que na hora que eu coloquei aqui www.coringa.com.br, ele está redirecionando para o site do Batman. Tá bom? Interessante isso. Bom, então pessoal, é isso, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, ele já tá grande, tá? Mas eu procurei explicar para vocês aí com uma riqueza de detalhes um pouquinho maior do que a gente está acostumado a ver em outros locais, tá bom? Tem muito local bom na internet, procurei explicar com calma, como se estivesse realmente dando uma aula aí para vocês, tá bom? Depois eu vou colocar um desafio para vocês, tá? Então, eu já vou explicar ele mais ou menos aqui no vídeo. É o seguinte, nós instalamos o Apache, tá bom? Será que vocês conseguem replicar tudo que a gente viu aqui do Apache, lidar com essa questão de hosts virtuais, né, a instalação dele básica? Será que vocês conseguem fazer isso com um outro servidor web, tá? Por exemplo, o Nginx, tá bom? Interessante, gente, que o Apache, atualmente o Apache, ele está em segundo, tá bom? Quem está em primeiro é esse cara aqui, tá? Nginx, as pesquisas, mas isso é uma coisa muito recente, é uma coisa desse ano, tá? Dos últimos meses, o Nginx está passando aí o Apache. Não sei se vai chegar no final final do ano, inverta a situação, né, de novo, mas pelo que a gente acompanha aí, né, o Apache, ele cada vez mais está caindo e o Nginx cada vez mais está subindo, tá bom? Isso é algo novo. Então, eu vou deixar como desafio para vocês fazerem a instalação desse servidor web aqui, tá, do Nginx, tá? Vamos ver quem consegue. Outro detalhe só para a gente finalizar. Eu posso instalar o Apache. Em Windows. Em Windows? Pode, tá? É possível sim. Você pode instalar ele no Windows. E o mais comum no caso do Windows é utilizar um pacote que a gente chama de XAMPP. Tem alguns que chamam de XAMPP e outros que chamam de XAMPP, né? Então, se você instalar esse pacotão aqui, o XAMPP, ele vai instalar para você. Olha que legal. Ele vai instalar o Apache, ele vai instalar o MariaDB, né, que é um fork do MySQL. Ele vai instalar Perl, se não me engano é Perl ou é Python aqui, tá? E ele vai instalar também o PHP, tá? E esse X aqui é o Windows, tá? Ou Linux. Esse pacote também tem para Linux, tá? A gente instalou o Apache isoladamente, né? Então, se você instalar esse pacotão aqui, ele vai instalar tudo. É uma alternativa mais viável para o caso do Windows, tá? Para o caso do Windows. Mas, normalmente, gente, a gente só vai instalar no Windows aí para fazer testes, tá bom? Teste, desenvolvimento,
em operação, normalmente o que nós temos por trás, o sistema operacional é Linux, tá bom? É mais estável. Então é isso, tá, gente? Então fica aí o desafio, tá bom? Vou colocar como desafio também a instalação do Champ aí para vocês em ambiente Windows, tá? Então, instalação do Champ e do Nginx também, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês e estou à disposição aí caso vocês tenham alguma dúvida. Um abraço.